tema da nossa reflexão de hoje é uma provocação, porque eu sei que esse é um dos grandes desafios do nosso tempo. Temos visto, ouvido e vivido debaixo desse fenômeno, que é a polarização, sobretudo a polarização política. Confesso que esse tema me veio ao coração já há algum tempo atrás. Eu gostaria de, se a gente não estivesse em tempos de pandemia, que a gente enchesse um auditório, em que a gente pudesse falar abertamente sobre esse fenômeno que a gente está vivendo na nossa sociedade, que é a polarização política. Isso tem me incomodado porque eu e você temos visto pessoas que antes eram tão próximas, pessoas que eram quase que, na nossa expressão popular, a alma gêmea da outra, deixando de ser, por conta de lados que se assumem. Eu conheci uma filha que deixou de falar com seu pai. Por quê? Cada um assumiu um lado, porque a polarização faz isso, coloca pessoas, umas de um lado e outras de outro. E por isso o tema é: de que lado você está em tempos de polarização? De que lado você está? Quero dizer que eu não vim aqui falar de política, e nem vim aqui para convencer você a mudar de opinião. Não vim aqui para dizer a você que é de direita ou de esquerda para trocar de lado. Não vim aqui para fazer um discurso tentando convencer você a mudar as suas convicções. Não vou fazer isso, sabe por quê? Porque não é isso que Jesus faz. O que eu quero fazer hoje aqui, espero que seja uma breve reflexão, é tentar encontrar caminhos que possam nos ajudar a não nos deixar vencer por esse fenômeno que tem separado gente, que tem separado corações, que tem colocado pessoas de um lado e pessoas de outro. Já começo dizendo o seguinte, que esse não é um fenômeno nosso. Apesar de a breve história e os especialistas dizerem que aqui no Brasil isso se avolumou a partir de 2013 e muito mais recentemente nas eleições de 2018 isso ficou claro, e hoje isso é um fenômeno muito antigo. As civilizações antigas já faziam isso. Aliás, disse que na pré-história, quando os homens começaram a se desenvolver e a ter que se agruparem para melhorar as suas técnicas de caça, por exemplo, para sobreviver, eles começaram a fazer grupos e grupos. E ali a segurança era a coisa mais forte. Era preciso se juntar ao outro para se fortalecer, para sobreviver. E isso ao longo das civilizações veio se avolumando e vem tomando outros contornos. Agora não é mais a caça, agora é o espaço, é a sobrevivência pelo espaço físico. Agora as coisas não são mais tão simples, vão começando a ficar complicadas. E isso chegou até nós, e hoje nós temos os grupos de ideologias, os grupos que brigam por espaços de convicções, porque isso acabou fazendo com que os grupos vivessem a segurança do seu espaço, e não importa sequer a verdade, o que importa é que eu me sinta seguro do lado de cá.
eu pediria só um pouquinho menos de movimentação. Quando isso chega do lado de cá, da nossa história, o que a gente vê é que são grupos tentando se afirmar nas suas posições, e quem faz parte do grupo tem que se fixar ali. Não pode pensar diferente daquilo que o grupo pensa, porque senão ele já começa a ser visto como alguém de fora, que não está tanto do lado de cá. E no aspecto político aqui, se você é de esquerda ou de direita, se você está no seu grupo e você ousa pensar diferente, para aqueles que estão debaixo do fenômeno da polarização, você já não vai fazer tanto parte assim desse grupo. Isso tem nos afetado, isso tem nos atingido, isso tem nos separado. E o que o Evangelho de Jesus nos fala sobre isso? Eu queria compartilhar com vocês um texto emblemático para mim, que diz assim, Marcos 9, de 33 a 41. Eu vou ler aqui nessa nossa versão da Bíblia a Mensagem, e eu queria que vocês me acompanhassem. Começa assim: eles foram para Cafarnaum, já em casa ele perguntou. Eles, os discípulos, foram para Cafarnaum e Jesus perguntou para eles: o que vocês discutiam pelo caminho? O silêncio foi constrangedor, porque eles estavam discutindo sobre quem deles era o maior. Ele se assentou, chamou os 12 e disse: saibam que quem quiser ser o primeiro ficará por último e será servo de todos. Ele pôs uma criança no meio da sala e, pegando-a pelos braços, disse: quem recebe uma dessas crianças, como eu estou fazendo, recebe-me também. Mais que isso, recebe o próprio Deus que me enviou. Então, João disse a Jesus: mestre, vimos um homem usando o teu nome para expulsar demônios e o impedimos, porque ele não é do nosso grupo. Jesus reprovou-os: não o impeçam. Ninguém pode usar meu nome para fazer algo bom e poderoso e no momento seguinte afastar-se de mim. Se ele não é inimigo, é aliado. Qualquer um que lhes der um copo de água em meu nome, este está do nosso lado, e Deus levará isso em conta. Muito emblemático Jesus colocar uma criança no meio de outras crianças adultas que discutiam quem era o maior entre eles. Os discípulos estavam ali chegando de realizações. Eles participaram de milagres que Jesus realizou. Eles participavam do ministério de Jesus ativamente, Pedro, Tiago e João. Eles subiram, Pedro, Tiago e João, subiram no monte da transfiguração. Tiveram aquela visão de Moisés e Elias, as grandes e maiores figuras para o povo de Israel, para o povo judeu. Eles estavam cheios da autoridade de Jesus, por serem seus discípulos e participarem do seu ministério, estarem ao seu lado. E não só Pedro, Tiago e João, cada um devia ter ali a sua parcela de convicção de que estava num lugar acima, quem sabe, de outros que não eram discípulos de Jesus. E eles tanto sabiam da posição de Jesus com relação a isso, da opinião de Jesus, que ninguém falou nada quando Jesus perguntou: o que vocês discutiam? E o texto diz que houve um constrangimento. Não era para eles estarem fazendo aquilo. Não era aquele tipo de compreensão sobre a vida
que Jesus queria que eles tivessem. Jesus não aprovava que eles quisessem ser superiores uns aos outros e a quem quer que seja. Aliás, isso contraria e contrariava aquilo que Jesus pregou no seu Sermão do Monte. Lembram disso? Se o teu inimigo tiver fome, sede, dá-lhe de comer, de beber. Se ele bater na sua face, dá-lhe a outra. Se ele insistir com você para andar 1 milha, ande mais 1. Ou seja, submeta-se, inclusive, ao seu inimigo. Quanto mais, se ele não é seu inimigo. Como você pode se fazer superior a quem quer que seja, meu jovem? Mas a conversa aqui com Jesus, ele coloca a criança lá para dizer, olha, essa criança aqui é a menor entre vocês, porque eu quero lembrar que naquele tempo, crianças e mulheres não eram nem contadas. Só os homens entravam na estatística. E Jesus pega o que ele tinha ali, naquele momento, de mais emblemático para trazer para os olhos dos seus discípulos, para lhes ensinar essa lição. Senta aqui, e diz o texto, que sentou, tomando a criança, diz, olha, quem receber uma criança como essa, como eu estou fazendo, recebe a mim e mais, recebe a Deus, o meu Pai, que me enviou. Jesus está dizendo que todas as vezes que a gente não se acha superior ao outro, mas que a gente se iguala e, quem sabe, faz o outro superior a nós, nós estamos o recebendo. Nós estamos recebendo a Deus. Como, em vista disso, eu vou querer me fazer superior a alguém? Aí segue o texto. E vem João. Aí João diz para Jesus, mestre, vimos um homem usando o teu nome para expulsar demônios e impedimos, porque ele não é do nosso grupo. Não aprenderam nada. João, a gente tem uma ideia do João doce, né? Mas esse é o outro João, é o João de depois. É esse mesmo João aqui, só que anos depois, ele precisa passar por um processo para se adocicar. Mas o João daqui, lembra, ele é o filho do trovão. Ele e o seu irmão são chamados de filho do trovão. Sabe o que é isso? Eles falavam como trovão, se expressavam como trovão, ou seja, brigavam, eram de briga. Imagino como João deva ter feito isso com esse cara que expulsava o demônio em nome de Jesus. Fora daqui, meu irmão! Que parada é essa? Quem sabe tem usado até de violência física, o texto não nos diz, mas fato é que ele diz que nós impedimos. E o texto aqui, a força dessa palavra, e é bom a gente visitar o original de vez em quando, né, no grego, é impedir com força. A gente tem a ideia dos discípulos, né, tal. Aqui eles estavam aprendendo com Jesus. E mais uma vez, o que Jesus faz? Cara, não façam isso. Jesus disse, não é assim que eu penso. Não é essa a minha vibe. Não é esse o meu ensinamento. Não é para isso que eu vim. Não faz sentido esse tipo de atitude para a proposta que eu tenho para vocês. E aqui eu adianto uma coisa. Jesus estava propondo para os seus discípulos e para todos nós a vida do reino de Deus. E ele, com as suas palavras, com os seus gestos, com os seus ensinamentos, ora ensinando
com docilidade, ora sendo mais ríspido para chamar a atenção, como na ocasião do templo, que ele expulsou os cambistas, mas o tempo inteiro visando transformar os corações viciados nesse tipo de postura, de se tornarem maiores, de quererem se sobrepor sobre a vida dos outros, de alguma maneira dominar e, quem sabe, para isso aniquilar o outro. Jesus está dizendo, não é assim que a gente vai viver a vida que o meu Pai quer que a gente viva. O reino do meu Pai é um reino de paz. Isaías vai dizer que Jesus foi levado para o matadouro como cordeiro e não fez nada de violento para negar aquilo que ele precisava, pelo qual ele precisava passar. O reino de Deus é um reino de paz, é um reino de justiça. Justiça, mais do que esse direito de dar ao outro o que lhe é de direito, é de dar a consideração máxima, porque ali tem uma vida que merece, como eu, desfrutar do melhor desse mundo. O meu reino é de paz, é de justiça, é um reino de amor. A capacidade que a gente tem de dar o melhor para o outro. Deus nos dá o melhor, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu-nos o melhor de si. Quem aqui que tem filho que daria o seu filho por alguém? A gente que é pai e mãe costuma dizer que a nossa vida é para os nossos filhos. E não é? Eu dou a minha vida pelo meu filho, pela minha filha. Eu dou o meu melhor por eles. O reino de Deus é esse reino de paz, de justiça e de amor. É isso que Jesus quer ensinar aos seus discípulos, porque esse é o segredo da vida plena, da vida abundante. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Não é outra coisa senão a nossa capacidade de viver em paz, em justiça e em amor com todas as pessoas e com tudo na nossa existência. Jesus está ensinando isso e parece que isso se contrapõe àquele sentimento, àquele pensamento que já era um tipo de polarização desde os tempos da antiguidade e que hoje a gente vive e a gente sabe qual é o resultado que a gente tem visto aqui. Desagregação, intolerância. A gente tem muita coisa acontecendo. Eu queria abrir um parênteses aqui para dizer que todos esses elementos que têm batido muito forte na nossa porta, corrupção, mecanismos de domínio, fake news, tem uma coisa que é a bolha dos algoritmos. Você já deve ter ouvido falar o documentário que a gente viu muito bem, o dilema das redes, né? Criam-se algoritmos para dominar as nossas preferências. Então existe hoje, a ciência já comprovou isso, que o indivíduo ele está muito propenso a confirmar as suas crenças, a sua cosmovisão, a partir de coisas que ele vê, e ele busca confirmar isso por informações, por notícias. E sabe o que os algoritmos fazem? Eles mandam para nós exatamente isso: informações, notícias, vídeos, textos elaborados com tudo aquilo que a gente acha que faz parte da nossa maneira de pensar, que nos define, e isso cada vez com mais força. Se você conscientemente não buscar outras opiniões diferentes da sua, não espere que num clique você alcance isso. Quando você clicar no seu celular, no seu tablet, no seu computador, o que vão chegar são mensagens, informações, notícias, textos, vídeos, figuras que vão reafirmar tudo o que você já pensa, tudo que você acredita. Isso é uma bola de neve. Isso é orquestrado. Os algoritmos já fazem isso por nós.
E isso cada vez mais vai virando uma bola de neve, e nunca na história desse país, nem recente nem remota, nós vivemos debaixo de um poder tão forte de polarização como esse que nós estamos vivendo. E eu queria dizer para você e para mim, muito cuidado com esse andor, muita calma nessa hora. A minha fala hoje aqui é uma fala de apelo. Eu apelo para mim e para você, que a gente ouça nas palavras de Jesus um alerta, um pedido, um clamor. Quando a gente vai pela via da polarização, a gente se fecha para o outro. Um lado não quer saber mais do outro. Quando a gente vai pelo fenômeno da polarização, a gente sequer quer ouvir o que o outro tem para dizer. Não há diálogo, não há ponte. O que há são verdades estabelecidas e absolutas. Jesus diz aqui que o absoluto é Ele. As demais coisas, elas precisam ser conversadas e precisam ser entendidas. Qual o problema de você pensar diferente de mim? Qual o problema você ser de esquerda e o outro ser de direita? Qual o problema o outro ser de direita e você de esquerda? Qual o problema? Por que que isso tem que nos dividir? Deixe o outro pensar como ele pensa. Deixe-o viver nas perspectivas e nos ideais que ele tem, desde que isso não se torne um peso, desde que o outro também não queira impor sobre mim as suas ideias. Eu gosto muito de um cântico antigo que a gente cantava, que dizia assim: a começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. A começar em mim, que eu não queira impor sobre o outro os meus ideais, as minhas ideias, a minha ideologia. Que eu possa pensar, que eu tenha o livre pensamento, mas que eu não faça disso um fardo para ninguém. Que eu não faça disso uma bandeira que me coloca de um lado, querendo me sobrepor sobre o outro e, por vezes, por que não, aniquilando o outro. E aniquilar, a gente fala aniquilar, pensa em matar, né? A gente mata de muitas maneiras, como no caso dessa filha com seu pai. Ela matou seu pai, tirou-o do seu cenário, não fala mais com ele. Nas palavras dela, meu pai não existe mais para mim. Porque são de posições contrárias na política. Meus irmãos e minhas irmãs, se a gente continuar desse jeito, se a nossa sociedade continuar desse jeito, não tem freio. A gente vai ter guerra civil, a gente vai ter morte dentro de casa, parricídios, genocídios e todos os sídios que a gente tem. Eu gosto muito de uma história do Mandela. Eu gosto muito dessa história. Eu estive lá no Museu do Apartheid e fui com um grupo. E quando a gente entrava no museu, né, lá na África do Sul, Joanesburgo, entramos sorrindo, brincando, estávamos passeando. E todo mundo, quando foi entrando, cada um vai para um canto, vendo a história, e os semblantes foram caindo. Lá dentro do Museu do Apartheid tem um canto, uma sala de choro, que é para você chorar. Engraçado que me veio emoção agora, né? E eu lembro que eu parei assim e não parava de chorar. De vendo essa coisa que corrompe o que a gente tem de melhor no coração, que é a nossa capacidade de amar. E a gente transforma isso na nossa capacidade de odiar. E tem aquela história lá, né, que Mandela, todos os dias, 2 guardas urinavam em cima dele. Quando ele foi eleito presidente,
O primeiro ato dele foi chamar os guardas e a família e dar um banquete, não prendeu os caras, não fez nada, só os abraçou e disse: cara, só tem um caminho para a gente viver a paz nesse país, e o caminho não pode ser a guerra. Mas uma coisa ele dizia sobre essa transformação dessa capacidade do coração de amar ou odiar. E ele dizia assim: crianças brancas não nascem odiando os negros. Elas aprendem a odiar. Mas do mesmo jeito que elas aprendem a odiar, elas podem aprender a amar. E eu queria fechar aqui com essa fala. Isso é tão importante, meu irmão e minha irmã. Isso é fundamental para a nossa existência. Eu falo por mim e falo por você. Quando a gente assume lados, a gente tende a querer aniquilar o outro, fazendo o que Jesus disse para os seus discípulos não fazerem, sermos superiores ao outro de alguma maneira. Não é esse o caminho. Quando a gente faz isso, a gente não ama, a gente cria o ódio, a gente começa a alimentar essa criança que aprende a odiar dentro de nós. Quando a gente inverte essa chave, a gente começa a alimentar a criança que pode aprender a amar dentro de nós. A gente ama o próximo, a gente ama o outro, a gente escuta o diferente. Se eu sou de direita, eu escuto de esquerda. Se eu sou de esquerda, eu escuto de direita. Eu não preciso nem mudar a minha opinião, mas eu sei que lá do outro lado, eu tenho um irmão. Não preciso odiar, eu posso continuar amando. E sabe quando a gente faz isso, o que a gente faz? Aí vai o pulo do gato. A gente ama Jesus. A gente começa a aprender a amar Deus. Sabe aquela história? Ame a Deus e ame ao seu próximo. Qual é o grande mandamento, Jesus? Amar a Deus e amar o próximo. Se a gente não aprende a amar o próximo, João nos diz isso, já o João Manso. Como posso dizer que amo a Deus a quem não vejo, se não amo meu irmão a quem eu vejo? E sabe de uma coisa? Olha aqui, parte do pulo do gato. Se eu amo meu irmão, eu amo a Deus. E não há como amar o outro se eu não amo a mim mesmo, não é isso? Eu não sei o que vem primeiro, o ovo ou a galinha. Mas se eu não amo o outro, se eu não amo a Deus, eu não amo a mim mesmo. Porque parte de mim é Deus. Deus habita nas minhas entranhas. Eu sou a habitação de Deus. É no silêncio do sagrado que Deus habita dentro de mim. É preciso me movimentar nesse amor para me amar, para amar Deus, para amar o próximo, para amar a Deus, para amar o próximo, para me amar, para amar o próximo, para amar a Deus, para me amar, seja lá a ordem que você quiser colocar. Não há como viver essa existência, a beleza do reino de Deus, se a gente não se abrir para amar. Volto nas palavras de Mandela. Se as crianças podem aprender a odiar, elas podem aprender a amar. Se Jesus nos fizesse uma pergunta: de que lado você está? De que lado você está? O que você agora diria para ele? Eu vou te dar uma cola, o que Jesus gostaria que eu e você respondêssemos. Eu tenho certeza que ele gostaria de, quando ele fizesse essa pergunta para mim, eu respondesse uma coisa: Davi, de que lado você está?
Eu estou do teu lado, Jesus. Eu estou do teu lado. Eu estou do teu lado porque você aceita quem pensa diferente, de um jeito ou de outro. Eu estou do teu lado porque você quer me ensinar a viver em paz com todas as pessoas, sejam elas quem forem, até com os meus inimigos, com aqueles que querem o meu mal. Eu estou do teu lado, Jesus, porque você me ensina que a única maneira de ganhar sentido para essa vida e de fato ser feliz não é assumindo lados que guerreiam entre si para ser maior ou vencer uma batalha. A melhor coisa a se fazer nessa existência é aprender a amar, seja lá quem for. João, no final da sua vida, ele fala sobre a mensagem de Jesus. E na sua biografia, ele conta, eu já contei isso aqui uma dezena, acho que essa é a única história que eu sei dos antigos, da biografia de algum discípulo. E Richard Foster nos conta essa história lá no Rio de Água Viva, quando ele fala da biografia de João, que ele se levantava lá em Patmos, onde ele estava exilado, e no meio da congregação, no primeiro dia da semana, dia da ressurreição de Jesus, domingo por isso, era o dia do encontro comunitário, e ele se levantava, e todo mundo esperava que João pregasse, e ele se levantava e dizia: filhinhos, como era característico já desse João doce, amem a Deus de todo o coração, amem-se uns aos outros, como o Mestre nos ensinou. Sentava João. Domingo seguinte, João vai se levantar para falar. O que João vai falar agora? Filhinhos, amem a Deus de todo o coração, amem-se uns aos outros, como o Mestre nos ensinou. João terminou a sua fala. Domingo seguinte ele ia falar, adivinha o que João falava? Filhinhos, amem a Deus de todo o coração e amem-se uns aos outros. E domingo após domingo, a plateia já não aguentava mais ouvir João dizer isso, pregar só isso. E pediram para aqueles mais próximos de João: chega lá para João e fala: poxa, ele viu tanta coisa, o mestre fazer milagre, mandou o mar se acalmar, o vento parar, expulsou demônio, deu vista ao cego, levantou o coxo, ressuscitou Lázaro. Ele viu a glória de Moisés e Elias. Conta essas coisas. E aí foram para João e falaram: João, poxa, o pessoal pediu lá para você pregar o evangelho de Jesus com outras coisas, né? O que Jesus disse mais? Domingo seguinte, João se levanta então, depois de desse aconselhamento sobre o seu sermão, e João diz: filhinhos, amem a Deus de todo o coração e amem-se uns aos outros, como o Mestre nos amou e nos ensinou a amar. O que mais eu podia contar para vocês acerca da vida do meu Mestre, se foi só isso que ele me ensinou? Irmãos, filhinhos, o segredo é mesmo o amor. Amem a Deus, deem o melhor de si para o outro, amem o próximo, entendam todas as pessoas. É um exercício difícil, mas a gente pode aprender. Se a gente quiser, a gente pode aprender. Eu queria que você fechasse seus olhos um pouco. E eu sei aqui que quem está me ouvindo pode estar praticando esses conselhos de Jesus. E eu fico muito feliz, porque eu também quero aprender todos os dias a praticar isso. Mas eu sei que muitos que nem estão nos ouvindo aqui, têm travado verdadeiras lutas, por vezes recebendo a violência do outro lado, por vezes sendo violento.
com o outro lado. E eu quero ministrar sobre a nossa vida, sobre a vida da nossa nação. Eu oro pelo nosso povo, pelo Brasil, nesses tempos difíceis que estamos vivendo, no meio dessa polarização maldita, diabólica, porque no termo diabolos é aquele que divide e que separa. Jesus nos convida para nos unir nosso coração, ainda que pensemos diferentes uns dos outros, mas eu oro para que a nossa nação deixe de viver essa força diabólica, para viver a força do reino de Deus, que nos foi anunciado por Jesus Cristo. Eu ministro sobre cada coração a tolerância, o diálogo, a abertura, a boa vontade, o acolhimento, o abraço, o desejo de ver no outro algo que eu não conseguiria ver se ficasse de um lado, deixando-o do outro. Que pontes se criem, que possamos atravessar por essas pontes e ver as pessoas atravessando para se abraçarem. Que pais se reconciliem com filhos, que irmãos se reconciliem uns com os outros, que amigos voltem a se ver, a se encontrar, a se falar, que igrejas não fiquem divididas por causa de pensamentos, ideias, ideais, que famílias, que sociedades, que o mundo acorde para ver que fundamental é mesmo o amor. É impossível viver e ser feliz sem amar o nosso irmão. Ensina a gente isso, Pai. Ensina a gente a amar. Se a gente já aprendeu a odiar, por favor, inverte essa chave. Ensina a gente a amar. Eu coloco cada uma que ouve essa voz e essa oração nas tuas mãos, Deus, para que a ministração do teu coração caia sobre todos nós. Essa é a minha oração, no nome de Jesus, esse que nos ensina a amar. No nome dele, amém e amém.